Boa tarde, gente. Para quem não me conhece, eu sou a Bia, eu sou do PET de Computação. A gente sempre faz apresentações toda semana, então cada petiano ou não petiano pode se inscrever e fazer uma apresentação sobre qualquer tema aleatório, com o intuito de melhorar só fala em público e etc. Estou explicando porque a gente falou que ia explicar, mas todo mundo aqui é do PET, mas tudo bem. Como sempre, o tema é secreto. E essa daqui é minha dica para o tema. Alter ego? Não, aquele fragmentado. Então, Transtorno de personalidade. Isso aí, gente. Muito bem. O meu tema é transtorno de personalidade dissociativa. Que? Ou transtorno dissociativo de personalidade de identidade. Isso é um transtorno de personalidade. Então, vocês devem conhecer ele com filmes tipo Split, United States of Terror, e esse filme do Jim Carrey, que eu não tinha ouvido falar, nem sei se existe. Basicamente, essa condição é conhecida como transtorno de múltiplas personalidades, que é causado quando uma pessoa ela consegue se dissociar do corpo dela, e é como se ela tivesse uma outra personalidade que assumisse o corpo dela durante certos períodos de tempo, e quando ela volta a estar presente no corpo, ela não lembra de nada do que aconteceu, ou lembra, dependendo do caso. O que é o CID, ou transtorno de personalidade múltipla? Ele é originado na infância, normalmente quando existe algum tipo de trauma. Então, basicamente, quando nós somos crianças, nós temos estado de ego. Você sente fome, você sente medo, você sente felicidade, você sente frio, enfim. São estados que você caminha pontualmente entre eles. Então, um bebê e uma criança muito pequena ainda não tem as emoções completamente desenvolvidas a ponto dela se sentir frustrada ou ter emoções mais complexas. Então, o que ela faz, ela fica pulando de um estado para o outro. Tipo, agora eu tô com fome, eu choro. Agora eu não tô mais com fome, vou ficar suave. E esse tipo de coisa. O CID ele é originado quando existe algum trauma na infância, antes desses estados de ego se unirem em conjunto e formarem uma pessoa complexa. Então, eventualmente, quando a gente cresce, a gente consegue associar melhor esses estados de consciência, formando assim uma personalidade. Quando ocorre algum trauma muito grande na infância, antes dessa consolidação dos sentimentos, o que acontece é que a criança não consegue agrupar esses sentimentos que nem uma pessoa saudável consegue. Ou seja, ela continua tendo esses pulos de sentimento de um momento para o outro. Então, enfim, e eles acabam se tornando associados ao trauma de alguma forma. Então, por exemplo, se uma criança sofreu abuso, e toda vez que ela era abusada, ela estava, por exemplo, na cozinha. E na cozinha tinha uma tirinha da Mafalda na geladeira. E a criança, ela começa a ter alguns gatilhos, então ela olha para essa tirinha, olha para a Mafalda e ela se sente dissociada, tipo, como se ela voltasse para aquele momento de novo do trauma e tal. Uma pessoa pode viver vários anos sem perceber que ela tem esse distúrbio de personalidade, porque não é como se ela crescesse e ela não conseguisse se desenvolver nunca, assim. Mas existem partes dela que ficaram fragmentadas e se desenvolveram no subconsciente dela durante esse meio tempo. Então, alguns sintomas são, obviamente, você se sentir dissociado, então você se sentir longe do seu corpo, perda de consciência, então você não entendeu o que aconteceu em períodos de tempo, assim, você, sei lá, tá na sua casa, daí você vê várias coisas jogadas no seu quarto, você não entende como que aquilo aconteceu, entre outras coisas. E você pode adquirir vários tipos de personalidade. Então, eles vão se desenvolvendo. É muito louco, porque como tudo é muito subconsciente, a mente vira uma coisa muito louca, assim, como isso acontece. Basicamente, você pode ter personalidades que sejam bidimensionais ou tridimensionais. As bidimensionais não costumam possuir uma forma física, e ela é responsável unicamente por sentir alguma coisa específica ou realizar alguma tarefa específica. Basicamente, as personalidades são modelos de defesa
que a criança acaba adquirindo ao longo da vida. Por exemplo, ela tem muita fobia social. E daí, em algum momento, uma personalidade dela é uma personalidade super extrovertida, que gosta muito de conversar com as pessoas, de fazer amigos e tal. E essa personalidade acaba assumindo o corpo em um momento em que ela precisa ser mais sociável. Não necessariamente acontece perda de consciência nesse meio tempo. Isso costuma acontecer, a perda de consciência costuma acontecer quando a pessoa ainda não recebeu o diagnóstico e, portanto, não consegue se comunicar com todas essas diferentes estados de consciência que ela tem. Depois que ela se torna consciente de tudo isso e ela é diagnosticada, existem diversas formas que as personalidades conseguem interagir entre si. Então, depois eu vou para o próximo slide, eu vou explicar isso primeiro. Tudo que eu estou falando aqui eu baseei em uma menina específica que tem um canal no YouTube que eu gosto muito, que ela tem um distúrbio de personalidade e ela explica muitas coisas sobre como é essa vida com essa condição. Basicamente, o que ela conta é que uma vez ela começou a sonhar muito com duas pessoas, eram dois homens, e eles começaram a se comunicar com ela via sonhos, assim. E, tipo, introduzir pra ela que eles existiam, basicamente. E ela começou a perceber que não era... que isso não era normal, tipo, não eram só, tipo, pessoas no sonho. Porque ela, muitas vezes, eles traziam sentimentos muito fortes à tona e... enfim. E ela foi se tornando cada vez mais consciente e cada vez mais comunicativa com eles no ambiente do sonho. Eventualmente, um deles, uma dessas personalidades, criou o mundo interno. Então, gente, é muito difícil de explicar isso, né? Porque é tipo, muito subjetivo, mas, enfim, basicamente as personalidades existiam de forma física só dentro da cabeça dela. Então, assim, é como se a gente tivesse todo mundo aqui, assim, só que tá todo mundo dentro da cabeça de uma pessoa só. E eles falaram que eles ficavam meio flutuando, assim, no preto, no vazio, durante um tempo, assim, eles ficavam assim. E daí uma das pessoas criou um mundo, exatamente do jeito que eu falei, criou um mundo, assim, falou assim, vou fazer um mundo pra gente, e fiz. E essa menina, o mundo dela era uma ilha, então, e as pessoas eram meio onipotentes nessa ilha, então é tipo assim, vou construir a minha casa, daí eu penso na casa e a casa surge, entendeu? E não é assim, eu paro de pensar na casa e a casa desaparece, ela continua lá. E as pessoas foram criando, meio construindo esse universo juntos, assim, dentro da cabeça, que eu acho muito louco. E a pessoa que tem a personalidade original, ela consegue, de alguma forma, se comunicar com esse mundo interno e se materializar dentro dele e conviver junto com as pessoas. É muito engraçado porque nos vídeos dessa menina, as personalidades, tipo, vários vídeos são feitos por diferentes personalidades. E elas falam que... Eles falam assim, não, porque eu tava, sei lá, passeando na ilha, sabe? Então, assim, eles têm toda uma vida que acontece passivamente nessa ilha sem influenciar o corpo externo. Vamos um pouco dos tipos de personalidade agora. Existem os NPC, que são pessoas passivas que existem lá. Como eles criaram esse mundo, existem pessoas que não são personalidades e elas só existem. E você pode interagir com elas, mas tipo, elas não fazem a menor diferença dentro desse mundo. Então, por exemplo, uma pessoa que... animais, por exemplo. Ele falou assim, a nossa ilha é muito bonita, cheia de animais, e esses animais só existem lá, por exemplo. E eles podem fazer carinho e ficar junto com as pessoas internas, mas eles não são personalidades. Existem os Littles, que são personalidades crianças. Então, as personalidades podem ser de outro gênero, de outra idade e até de outra forma. Existem personalidades que não são humanas. Podem ser fadas, por exemplo, ou monstros, ou... Enfim, eles acabam tomando uma forma arbitrária que, de certa forma, o inconsciente daquela pessoa criou em um momento de necessidade. Existem as crianças, então é muito louco isso, porque quando você vê nos vídeos assim, claramente é uma criança falando, sabe? Mas ela tem a habilidade de adulto. Então, por exemplo, se acontecer da pessoa estar dirigindo assim, e de repente essa personalidade toma a frente do corpo, ela consegue dirigir, porque tipo, o corpo consegue dirigir. Enfim, é uma coisa meio... Ela só tem idade mental baixa, mas ela consegue fazer tudo que a idade do corpo consegue fazer.
Existem os Protectors, que são personalidades criadas para cuidar das outras. Gente, é uma pequena sociedade, né? De uma pessoa, assim. Então, os protetores, eles são criados para cuidar das partes infantis, então dos vírus, e, enfim, garantir o bem-estar da comunidade, de uma forma geral. E no Fragmentado, eu acho, ele fala, tipo assim, que ele tem, sei lá, 7 personalidades. E daí todo mundo foi, tipo, nossa, não sei o quê. E essa menina tem, tipo, 13, e é suave. Então, tipo, no geral, as personalidades, elas acabam interagindo muito bem, assim, umas com as outras. Existem também os Memory Holders, que costuma ser uma única personalidade que tem controle total e acesso total a todas as memórias da pessoa. Como acontece até em pessoas que não têm nenhum distúrbio de personalidade, quando você sofre algum trauma grande, você acaba esquecendo dele, sua mente reprime essas memórias de uma forma que você não consegue lembrar direito do que aconteceu, ou às vezes não lembrar de forma alguma do que aconteceu. E essas são as personalidades que cuidam das memórias. No caso dessa menina que eu estou usando como exemplo, é um cara, é uma personalidade masculina, e ele não costuma assumir a frente do corpo, então ele existe só no mundo interno dela. E ele cuida de todas as memórias e ele vai gradualmente distribuindo as memórias das personalidades que ele acha que devem ter elas. Exatamente dessa forma. Então eles mostraram como se ele carregava tipo numa bolsa e era como se fossem umas bolas, assim. É bem parecido um jogo, assim. Enfim, e daí ele fala assim, agora eu vou te dar essa memória. E daí ele libera uma memória, por exemplo, para personalidade original, e ela relembra alguma coisa que aconteceu há um tempo atrás. Então pode ser, por exemplo, um trauma, ou enfim. Mas é como se tivesse um parlamento dentro da cabeça, e eles discutissem quais memórias, tipo, se ele liberava a memória ou não, enfim. Eu acredito que tudo isso seja muito... As bolas pareciam meio divertidamente, tá ligado? Quando são as memórias. Então acho que muitas dessas coisas são criadas, são muito diferentes de pessoa para pessoa. Então nem sempre é assim, mas é assim que eu conheci. Então vou explicar para vocês dessa forma. Existem também os robôs, que eles não sentem emoções, eles são unicamente para executar uma tarefa. Então essa personalidade dirige, essa personalidade cozinha, essa aqui tem o cabelo, por exemplo. Isso pode ser muito útil em momentos em que a pessoa está muito... Enfim, ela está passando por um momento muito difícil, ou... Enfim, ela está muito ansiosa, ou está vivenciando muitos traumas. Basicamente, essa personalidade é muito útil para manter a pessoa ativa e minimamente funcional durante momentos em que ela está mal. E daí tem esses, o Dream Alter, que são personalidades que só aparecem em sonhos. Elas, não sei se elas têm muita função, mas elas só aparecem em sonhos e só comunicam com as pessoas durante os sonhos. Elas não estão na ilha? Última pergunta. Eu acho que não. Pelo que eu li, não, né? São exatamente assim. Sim. É muito louco, porque ela fala que, tipo, nas ilhas existem umas montanhas, assim. E na montanha existe, tipo, uma caverna, que é o ambiente escuro. E eles chamam de o ambiente escuro. E é onde ficam, as memórias em geral ficam guardadas. E muitas personalidades, que eles chamam de alters, eles saem de lá. Então, é como se fosse o subconsciente dela se materializado numa caverna. Gente, alguém tem alguma dúvida até agora? Eu acho importante. Ela chegou a fazer algum vídeo que ela estava com outra personalidade? Todos os vídeos dela são assim. Tipo, a personalidade principal dela é a Winnie. E daí, ela, inclusive... Enfim, tem a Winnie, tem o Daniel, que tem 19 anos. Tem a Kit, que tem, tipo, 23. A Winnie, que é a personalidade original, tem 28. Ela e todas as outras personalidades têm consciência de que ela é a personalidade principal? Sim, então, eu vou falar sobre isso agora. Essa ideia de personalidade, como foi uma coisa que... Enfim, existe uma personalidade principal, que é a personalidade original, que atende pelo nome do corpo. Então, por exemplo, eu sou a Mia e eu me atendo como Mia. Mas, não necessariamente, ela é reconhecida como uma principal, uma vez que ela é composta por várias... A consciência dela é composta por várias outras personalidades. O que costuma acontecer
Então, como você cura, assim, de forma bem, assim, entre aspas, um transtorno de personalidade múltipla? Existe a integração. Então, assim como a pessoa pode se fragmentar em novas personalidades e surgir com novos alters, ela consegue também se unir. E tem que ser uma coisa meio... Tipo, a personalidade tem que escolher se unir à outra. Então, assim, finge que todos nós somos diferentes personalidades. O Viagem pode se unir com a Carol, que eu sou a principal, entendeu? Então, tipo um merge stories. Não, brincadeira. Mas, enfim, o objetivo final costuma ser a integração total. Então, todas as partes se unirem na principal. Existem 2 tipos de personalidade de uma forma geral. As aparentemente normais, então são personalidades que não têm nenhuma memória de trauma. E essas personalidades são, enfim, elas são muito funcionais e elas costumam, por exemplo, uma personalidade normal pode ser aquela que não tem, que é um robô, por exemplo. Então isso daqui é literalmente assim, quem tem algum tipo de trauma e quem não tem algum tipo de trauma e quem tem. E tem as partes emocionais, que são quem tem esse tipo de trauma. Tem a memória de algum trauma. Algumas coisas que podem acontecer. Algumas personalidades se desenvolvem tanto que elas podem coabitar o corpo com a personalidade original. Ou seja, a gente divide meio que o tempo igual de quem vai tomar a frente do corpo. Porque eu acredito que você seja tanto parte do corpo quanto eu, que sou a personalidade original. De forma geral, as personalidades são jogadas na frente. Então você tá suave lá e você literalmente é sugado e jogado pra frente, do jeito que eles falaram. E a Win, que é a personalidade principal, ela sai e vai pro inner world e fica lá dentro. Enfim, muito confuso. Mas as diferentes personalidades podem assumir frentes tanto de uma forma consciente, então assim, vou assumir o corpo agora, tanto dessa forma que é tipo assim, você é puxado, jogado lá, conforme o inconsciente julgar necessário. Nenhuma das pessoas tem controle muito sobre isso, tirando quando ela fala assim, agora eu vou assumir e essa pessoa vai sair. Enfim, existe isso também que você pode estar tipo coabitando a mente ao mesmo tempo com uma pessoa, então, com outra personalidade, então as duas estão lá, não sei, pensando ativamente ao mesmo tempo, não necessariamente controlando o corpo, então não é que tipo eu mexo uma personalidade a outra. Quando a personalidade original é tirada do controle dessa outra pessoa, assim, ela não sabe nada que o corpo de fora está fazendo e cria memórias dentro da ilha? Você já viu os Jogos Vorazes? Já. Tá ligado quando as pessoas morrem e daí todo fim do dia aparece tipo uma TV gigante falando que morreu? Então, eles descreveram que eles conseguem ver o que está acontecendo no mundo externo como se fosse num telão desse, tá ligado? Então, basicamente, você pode estar lá só tipo suave assistindo o que está rolando do lado de fora, mas você tá sentadinho do lado de dentro. Mas a pessoa, tipo, pensa todos os pensamentos de todos os personagens ao mesmo tempo, na cabeça dela, assim? Não. Tipo, você pensa o seu, eu penso o meu. Diferentes personalidades. Inclusive, é muito louco porque ela falou de um exemplo uma vez, que eles estavam jogando um jogo e daí uma das personalidades foi triggerada pelo jogo, tá ligado? Porque como as pessoas têm diferentes memórias e, tipo, apesar de elas poderem compartilhar algumas, elas guardam diferentes partes do trauma, enfim. Uma dessas era um jogo que falava sobre suicídio e uma delas ficou tipo super incomodada e meio que pediu para o sistema parar de jogar. E eles chamam o grupo de pessoas que compõem o consciente de sistema. Então, exatamente isso. Uma das personalidades foi triggerada pelo jogo e daí eles pararam de jogar por causa disso. Mas tipo, o cérebro da pessoa, pelo corpo, ele tá pensando todos os pensamentos? Eu não sei dizer, porque tipo assim, cada vez que você vê o vídeo, uma das pessoas está assumindo a frente. Então, por exemplo, agora sou eu assumindo. E eu tenho as minhas memórias. Daqui a pouco outra pessoa. Mas enfim, tipo, agora eu penso nisso e tipo, a gente se comunica dentro para entender o que o resto está pensando, entendeu?
Mas como não existe, tipo, um elemento central que tá sempre lá, tipo, recebendo todas as memórias ao mesmo tempo, é meio cada um por si, assim, eles conversam. Mas eles respeitam que a identidade original do corpo é da Wynn, entendeu? Então eles não, tipo, banir, não é que nem no Fragmentado, aquele, tipo, banning o principal, tá ligado? E uma frente, tipo, e uma personalidade muito louca, assim, tá fazendo um complô com as outras e assume o corpo, sabe? Não é um negócio assim. É bem mais... Acho que é bem mais controlável. E é muito... Não sei, é exatamente uma comunidade tentando fazer um corpo funcionar em conjunto. É isso. Gente, eu terminei o apresento, tipo, agora há pouco, assim, eu não consegui explicar, assim, exatamente. Porque esse é um assunto que eu sabia de várias coisas e não... Mas, ao mesmo tempo, tipo, ele é muito difícil de explicar, sabe? É um negócio que você entende mais ou menos, assim. Mas eu acho muito interessante, então quis trazer pra vocês. Então, eu não coloquei mais coisas nos slides, mas vocês podem perguntar. Uma pessoa diagnosticada com HTTP, Sim. tem tipo remédio que ela toma para talvez não se dissociar? Eu acho que não. Tipo assim, ela toma vários remédios, com certeza, mas ela toma tipo antidepressivo, enfim. Porque afinal de contas, é como se fosse uma evolução de um estresse pós-traumático, só que ele aconteceu na infância. Entendeu? Então, ela trata essa parte e o resto tem muito a ver com terapia cognitiva e... A Uni sabe por quê? O que aconteceu pra ela... Sim, no caso dela, ela sofreu abuso sexual quando ela era muito pequena. E tipo, só dá pra desenvolver quando você é criança, quando você é muito... Sim, só dá pra desenvolver quando você é criança. Apesar de muitas pessoas não serem diagnosticadas como adulto, porque muitas vezes demora muito pra acontecer, tipo, alguma coisa. As personalidades costumam surgir quando existe algum tipo de gatilho. Então, por exemplo, eu falei esse negócio da tirinha, sabe? Dela sempre lembrar, enfim, do trauma com ver a tirinha. Mas pensa assim, ela não viu nada da Mafalda durante 20 anos da vida dela. E daí um dia ela olha assim, e daí do nada, tipo, tem um puta gatilho dela e não sei o quê. Isso pode fazer surgir uma nova personalidade. Gente, uma curiosidade muito interessante. Essa menina teve uma personalidade que recentemente surgiu, tipo, do nada nela, que achava que era a terapeuta dela. Tipo, é muito louco, porque ela, tipo... A Wynn tava fazendo vídeo e ela falou assim, gente, então, essa mulher, que é a Jessica Mann, surgiu, e a gente acha, tipo, a gente demorou um tempo pra perceber o que estava acontecendo, porque a gente tava perdendo consciência quando ela tava no corpo. Mas ela tem certeza que ela é a minha psicóloga, e tipo, daí, tipo, nossa, elas fizeram um esquema pra fazer a personalidade, quando tivesse sumido, ler o e-mail como da Wynn, como se fosse paciente dela, falando, faz um vídeo falando um pouco sobre você. E daí ela postou o vídeo da psicóloga. E a psicóloga falando, tipo, a psicóloga acho que ela é do Texas, tá ligado? E ela tem um sotaque mó caipira, assim, que tipo, a menina não tem nada a ver com o Texas. E ela fala, não, porque eu sou formada em psicologia, em física e não sei o quê. E eu acho que a Wynn, tipo, falando várias coisas, assim. Enfim, eu achei muito louco isso e foi muito engraçado, porque ela falou assim, mano, a gente foi na nossa psicóloga e a gente explicou isso, tipo, não sei o que tá acontecendo agora, sabe? Deve ser muito caótico. A gente pensa assim, toda a pessoa tem um trauma, e aí ela esquece. Então ela sabe que ela tem um trauma, mas ela não sabe nada disso, ou ela só esquece de toda... Ela sabe, tipo assim, a gente pode, todo mundo que tem um trauma, ninguém sabe. Então, sim, você pode, caso o seu componente tenha reprimido isso. Então, mas ela, tipo, o que ela fez... Tipo, no caso dela, é que assim, a memória funciona de um jeito muito louco, tá ligado? Você pode reprimir memórias e ter coisas que trazem essa memória de volta toda, sabe? Então, acho que no caso foi meio isso que aconteceu. Tipo, ela reprimiu muitas memórias, às vezes ela sabia que alguma coisa tinha acontecido, e só quando ela foi muito mais velha, ela entendeu exatamente o que aconteceu e, tipo, começou a ter as memórias de volta e tal. É isso. Gente, desculpa a confusão, mas eu acho isso muito interessante. Alguém tem mais alguma dúvida? Já? O canal. Não, qual que é o canal? Então, esse que tá com o hiperlink aqui, ele chama Interpsista. É em inglês os vídeos dela, não tem... Acho que tem legenda em inglês, mas não sei se tem em português. E, gente, os vídeos dela são muito legais. Tipo, ela fez uma playlist que é, tipo, um beginner's guide, tá ligado? Pra quem quer entender mais sobre. Daí ela fala aqui sobre, tipo, várias coisas que eu peguei aqui, eu peguei dessa playlist. Então ela falou, tipo, como os personalidades são formadas, como é
co-consciência com alguém. Enfim, explica um pouco as diferenças entre os diferentes tipos de personalidade, foi? É isso mesmo no canal, né? Isso. E daí, esse daqui é o vídeo da psicóloga. Que achava que era virou uma personalidade. Enfim, gente, muito obrigada. É isso que eu quis apresentar pra vocês. Desculpa a confusão, mas esquisito.